Bem-vindos a mais um Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz. Oi, pessoal, eu sou o Arthur. Oi, gente, eu sou a Vitória. Hoje nós vamos mudar um pouquinho o formato do nosso programa. Será um programa mais rápido, seremos sempre 3 pessoas. E a gente vai tratar hoje do tema Culto do Evangelho no Lar. Continuaremos com o nosso programa todas as semanas. A primeira questão é: como surge o culto do Evangelho no lar? E aí quem explica sou eu mesmo, né? Não foi uma invenção de Allan Kardec, não foi uma invenção do Espiritismo. O culto do Evangelho no lar foi inventado por um jovem chamado Jesus de Nazaré. Na casa de Pedro, que era um pescador, ele já reunia as pessoas para falar das verdades de Deus, para orientar a vida. É importante entender que os primeiros cristãos orientados por Jesus tinham um excelente hábito de reunirem-se nas próprias casas para orar. Porque a casa do cristão, ela deve ser um ambiente de paz e de luz, onde ele vai refazer todas as suas energias físicas e espirituais. Vamos agora tentar entender o seguinte: Jesus inicia o culto do Evangelho no lar. Quais os benefícios? Por que o Evangelho no lar é importante para nós, Arthur? O que é que você destaca? O Evangelho no lar é importante porque ele vai servir também como auxílio aos espíritos desencarnados e necessitados, né? Então, quando você coloca um dia específico da semana para realizar esse Evangelho no lar, já bem antecipado, vem espíritos protetores, vem espíritos ajudantes que vão lá para a sua casa para poder auxiliar aqueles espíritos que estão lá. Sim, mas aí o culto do Evangelho no lar, como pensam algumas pessoas, não vai atrair os espíritos para a casa das pessoas? Eu acho que atrai mais espíritos bons do que os espíritos ruins, né? Porque na presença de um espírito bom você tem auxílio de 2 ou mais. Ótimo. Porque é importante entender que os espíritos sempre estão em todo lugar, né? O pessoal diz, não, eu não vou falar. Talvez mais fora. E onde não tem oração, com certeza tem mais espíritos atrasados. Com certeza. Né? Quando tem oração, os bons espíritos vêm e auxiliam os atrasados que possam estar ali e os levam, não é isso? Isso é um ponto, é um benefício, tanto para os espíritos desencarnados e necessitados, como para nós mesmos nos livrando, por exemplo, de um caso obsessivo. Deixa eu explicar claramente, ver se você concorda. Os espíritos estão em todo canto. Sim. Em todas as casas. Sim. Quem não ora tem grande chance de estar envolvido e estar convivendo dentro de casa com espíritos atrasados. Sim, concordo. Quando a gente faz o Evangelho no lar, naquele dia e naquele horário do Evangelho, os bons espíritos vêm nos visitar. E se tiver ali algum espírito atrasado, algum espírito mau, ele é socorrido e levado. É mais ou menos isso? Sim, até mesmo para ajudar no ambiente. Você, Arthur, já viu algum espírito atrasado sendo ajudado durante o Evangelho no lar? Já. Já? Quer contar pra gente? Pode ser. Conte aí como é que foi essa experiência. Quando eu morava em Canindé, minha cidade natal mesmo. Sim. Aproveitando, nós estamos em Fortaleza, capital do Ceará. O Arthur é de uma cidade próxima aqui do interior, Canindé. E meu Evangelho no lar eu costumava fazer nas segundas-feiras, 7 horas da noite. Então era eu na presença da minha avó e da minha mãe. Então era um grupo familiar. E dos 3, quem tinha uma percepção e uma sensibilidade para se comunicar com o mundo espiritual, né, com os espíritos, era mais eu. E durante a prece final, no final do Evangelho, já passado a leitura do Evangelho, a discussão e tudo, eu visualizei espíritos bons ao lado de cada familiar meu. Interessante. E ali eles auxiliavam ao mesmo tempo tanto minha mãe e a minha avó, como espíritos que estavam causando alguma perturbação na sua casa, nelas, no dia a dia delas, especificadamente. Então ali para mim mostrou que tem resultado, que tem benefícios. O Evangelho é também um tratamento espiritual, principalmente, né? É um tratamento espiritual para encarnados e para desencarnados. Excelente, excelente. Outro benefício que você destaca pra gente, Vivi? Eu acho que tem grande benefício emocional.
como ele falou, dado esses espíritos que perturbam, que fazem a gente se irritar, acontecer tudo aquela dia que tá tudo dando errado, você obviamente não vai ficar tranquilo, não vai ficar em paz. Assim, se você conseguir, bom para você, mas geralmente fica irritado. Então, já esses espíritos que estão ligados a você sendo ajudado, você automaticamente também vai ser ajudado e você consegue ficar mais calmo, mais tranquilo, e a sua parte emocional também vai sendo cuidada. Não significa que você vai ficar zen o tempo todo, mas assim, já ajuda bastante. E até talvez refletir a própria mensagem, né? Muitas vezes a gente está com emoção de vingança ou de não querer perdoar, e às vezes uma leitura ali do Evangelho ajuda você a trabalhar essa emoção, né? Ou no caso do perdão, é verdade, ou da paciência, quer dizer, às vezes a gente toma um susto, né? De repente a gente está num dia nervoso, impaciente, aí abre o Evangelho ao acaso, o Arthur já vai explicar pra gente como é que faz direitinho, e aí cai a paciência, a gente toma um susto, né? Isso é pra mim. O quê? É pra mim. Eu reconheço que eu preciso ser mais paciente. E é importante esse reconhecimento, porque muitas vezes a gente acha, fulano não está sendo paciente comigo, mas é bem pelo contrário. É importante esse reconhecimento, que a mensagem é pra quem porque está se no o fulano lado. não está sendo paciente comigo, a mensagem talvez que cai para mim é o perdão, né? Ou a tolerância, ou a indulgência. Exato. Não, por exemplo, a mensagem é sempre pra gente, né? Exato, porque muitas vezes acha que não. Por exemplo, cai na paciência, aí você pensa, realmente, fulano precisa ser paciente. Exato. Fulano precisa ser paciente, eu não, né? Eu imagino o guia espiritual, meu Deus do céu. Eu disse assim, será que o guia espiritual errou de mensagem, né? Será que esse espírito superior não sabe escolher uma mensagem? Não é, rapaz. Não, eu concordo. Esse ponto é importante, quer dizer, a mensagem do nosso Evangelho no Lar é para ser aplicado na nossa vida, né? Não é na do vizinho. A do vizinho ele vai receber lá na hora que ele fizer o dele. Uma outra vantagem que eu acho que soma essas duas é o apoio energético. As nossas emoções geram energias, ou melhor, transformam as energias. E muitas vezes, se a gente tem pessoas invigilantes dentro de casa, ou se a gente se tornou invigilante naquele período, nós vamos gerar em nossa casa energias ruins, energias grosseiras. E aí, quando a gente faz o Evangelho no Lar, por exemplo, é muito comum as pessoas fazerem à noite, mas pode ser qualquer horário, mas pelo menos 12 horas antes, uma equipe espiritual vai para a nossa casa. E passa aquelas horas todas dentro da nossa casa, fazendo uma verdadeira limpeza energética, observando se há espíritos necessitados, observando o nosso comportamento para poder estudar e escolher as mensagens que vão cair, né, no nosso Evangelho. Quer dizer, é feito toda uma preparação e todo um estudo. Para que vocês entendam, eu vou ler só o começo de um trecho. Vou ler o começo de um artigo que Kardec publica na Revista Espírita, né, a nossa grande fonte de pesquisa, a Revista Espírita de maio de 1867. O título chama Atmosfera Espiritual. É um artigo interessantíssimo, né, a revista de 1867. Quem quiser ler ele todo depois, a gente vai disponibilizar no site também, né, intitula-se Atmosfera Espiritual. Eu vou ler só o primeiro parágrafo para a gente entender como as energias de um ambiente alteram nosso comportamento. É aquela história que a gente muitas vezes vê no dia a dia ou na televisão, né? A pessoa às vezes se deixa levar. Ela está numa multidão, a multidão começa a quebrar as coisas, ela vai no impulso e quebra também. Ou ela chega no ambiente, aquele ambiente estimula que ela seja agressiva. É verdade. Isso Kardec chama de atmosfera espiritual. Olha que interessante. Eu vou ler aqui. O Espiritismo nos ensina que os espíritos constituem a população invisível do globo. Estão no espaço entre nós, vendo-nos e se debatendo conosco incessantemente. Olha aí. Existe uma população espiritual que está em contato com a gente toda hora, de tal maneira que quando pensamos que está só, temos constantemente testemunha secreta de nossas ações e de nossos pensamentos. Meu amigo, minha amiga, se você acha que não tem espírito do seu lado, sinto muito dizer, tem. Você pode buscar a companhia dos bons espíritos, mas mesmo o ateu que não quer, que tem uma vida inferior,
ele vai atrair uma multidão de espíritos inferiores ao redor dele, mesmo sem acreditar. Vamos continuar aqui, o parágrafo. Isso pode parecer constrangedor para certas pessoas, mas, desde que é assim, não pode impedir que assim seja. Quer dizer, a pessoa pode se incomodar com essa ideia. Poxa, quer dizer que minha casa está cheia de espírito? Tá. A minha escola está cheia de espírito? Tá. O meu trabalho está cheio de espírito? Tá. A questão só é que tipo de espírito é. E mesmo que as pessoas não queiram que, ou não gostem, não sei, tenham medo, mesmo que realmente, vamos supor, um ambiente que não tem nenhum espírito, só tá você lá, você é o quê? Você também é espírito, né? Você também é um espírito. Você é um espírito. Mas você é um espírito que não vai estar só. E aí Kardec vai dizer, cabe a cada um fazer como o sábio, que não teria medo de que sua casa fosse de vidro. Olha que interessante, né? Nossa casa, do ponto de vista espiritual, é uma casa de vidro. Todo mundo vê o que está acontecendo. Transparente. Sem nenhuma dúvida, esta é a causa que se deve atribuir à revelação de tantas, né, torpezas e infrações que se pensavam sepultadas na sombra. Quer dizer, o que Kardec está dizendo aqui é que ninguém faz nada escondido. Depois ele vai desenvolver mais, a gente coloca esse artigo no site, na área de mensagens, para que quem quiser ler ele todo, leia, que é muito interessante. Então, essa realidade espiritual, ela está ao nosso redor, queiramos ou não. Na medida em que a gente tem essa companhia dos bons espíritos, nós teremos apoio para os nossos conflitos emocionais, nós teremos proteção contra a influência dos maus espíritos e nós teremos um ambiente de paz em nossa casa. A questão é como conquistar isso. Um dos pontos centrais dessa conquista, claro, o ponto essencial é a nossa conduta, mas um ponto de apoio também de grande importância é o culto do Evangelho no lar. Vamos agora para a parte prática. Como é que se faz o culto do Evangelho no lar? Para a gente abordar esse ponto do como fazer, vamos falar primeiro do dia e do horário do Evangelho no lar, né? Então você pode selecionar dos 7 dias da semana, 1 dia, 2 dias, 3 dias, dependendo da disposição e dependendo da necessidade que você sua no momento. Claro. E é Mas pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana, é o mínimo. E é importante também, nesse dia selecionado, você ter um horário específico, não por outra coisa a não ser organização e disciplina, nossa mesmo aqui no plano material. Então, selecionado o dia ou dias e selecionado o horário, aí é que vem toda a questão intrínseca do Evangelho do Lar. Como é que se faz o Evangelho no lar? Você pode iniciar o Evangelho e deve iniciar o Evangelho com uma prece. Prece, faz uma prece. Seria o primeiro momento. Pode ser uma prece espontânea, pode ser o Pai Nosso. Pode ser um Pai Nosso. Pode ser uma das preces lidas que Kardec sugere no final do Evangelho. Aí fica a critério. E pode também alternar. Durante um período eu vou começar sempre com o Pai Nosso, depois eu quero fazer espontânea. Pode ser assim? Pode ser assim. Então pronto, prece. Depois? Prece. Depois você vai para o foco do Evangelho no lar, que seria o próprio Evangelho. Você pega o Evangelho segundo o Espiritismo e você pode abrir ele aleatoriamente, certo, que é o que a instrução, que é a orientação, porque ali os espíritos vão estar auxiliando, intuindo para abrir a mensagem para o dia, a mensagem do dia. A orientação para aquele dia. Ou você pode seguir metodicamente os capítulos do Evangelho. Aí, feito isso, faz a leitura. Após a leitura, se você estiver em grupo, é legal que se entre numa discussão sobre aquele tema que foi lido. Até mesmo discussão, eu digo, no sentido de cada um relatar o que vivenciou, as considerações, o que achou sobre aquele tema. Ou comentar sobre algum fato que aconteceu na sociedade. Aí já entra relação. Aí entra o foco da terapia, sabe? Você ter essas relações nos comentários. Agora a pergunta é a seguinte: Jesus disse o seguinte:
onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Pode-se fazer o evangelho sozinho? Pode sim, se bem que você não vai estar sozinho, vai estar você e seu guia espiritual. Então, pô, quer dizer, pode já ser... São dois, já são dois, né? Quer dizer, pelo menos o guia espiritual vai estar lá, né? Nós acabamos de dizer que... Ou obsessor, mas também obsessor é gente, então já são 3, né? Você, seu obsessor e seu guia espiritual. Que é até preferível, né? Para receber um auxílio. O auxílio de lá, o guia espiritual leva ele para ser feliz em outro canto. Então você pode sim fazer o evangelho sozinho. Talvez porque você não vai estar só. Talvez seja o caso de muitas pessoas que estarão ouvindo o programa. Então você pode sim fazer o evangelho sozinho. Você está sozinho? Tem algum local obrigatório na casa? Por exemplo, eu moro com os meus pais, mas eles não querem fazer. Eu posso fazer eu e os bons espíritos no meu quarto? Pode. Você tem que procurar um espaço, um ambiente que seja silencioso, que seja... Mas se eu morar tranquilo. do lado de uma rodovia e tiver, ou de um aeroporto, eu não posso fazer evangelho no lar? Faça. Na condição que você estiver, você deve Você procura fazer. Dentro do possível... Dentro do possível encontrar um ambiente tranquilo, um ambiente silencioso, organizado, limpo, porque isso também, de certa forma... se dá uma ajeitadinha no quarto, vale a pena, né? Vamos receber, quer dizer, vamos receber os bons espíritos, né? Pelo menos passar um paninho no chão e... Gente, assim, dá uma escondida nas coisas, sabe? Mas não ficar pelo menos... Dá uma organização. Não, mas no caso de não dar, né? Assim... Não deu tempo, chegou tarde. Então pode. Você procura dentro das suas condições um ambiente que você não mais possa organizado, se distrair, que você não possa receber tantas interferências externas e materiais. Certo. Entendeu? Feito a leitura do Evangelho, feito o debate. Caso você esteja sozinho, você procure fazer uma reflexão interna. Agora, o ideal é o seguinte... se aplica aquele Evangelho no agora, dia, se na minha você vivência. está só, lê em voz alta também. Lê em voz alta. Por quê? Porque vão ter espíritos ali que vão ser trazidos para ouvir o Evangelho. Até como critério de concentração. Você lê em voz alta, você escuta a sua voz, você se concentra mais. Ok, lê o Evangelho em voz alta, pode ser faz 1, 2 ou 3, faz uma reflexão. Aí você vai para o momento da prece final. Que é onde eu considero o momento em que você vai receber mais instruções. Que ali vai ser, o seu guia espiritual vai chegar próximo, vai lhe abraçar, vai lhe intuir bons pensamentos e boas reflexões. Ok, excelente. Eu só acrescento 2 coisas. Uma, ao fazer o Evangelho, coloque água, porque os bons espíritos ali vão aplicar boas energias naquela água. Certeza. Tá certo? Então, se a sua família não tem nenhuma rejeição, você pode inclusive colocar garrafas específicas para cada família. Então coloca uma jarra e distribui para todo mundo, ou coloca um copo para cada um, tanto faz. O importante é que você tenha uma água para os espíritos depositarem ali boas energias. E como uma leitura complementar, se você quiser, você pode usar alguns livros que também comentam sobre o Evangelho, né? Que pode ser lido depois do Evangelho ou antes, como uma mensagem de abertura. Eu indico, existem 4 livros do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, todos refletindo sobre o Novo Testamento, que também são muito úteis. Eles se chamam Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso e Caminho, Verdade e Vida. Né? Um desses 4 livros são excelentes, são mensagens curtas, que também ajudam numa reflexão sobre o Novo Testamento. Tem um que eu tenho lá em casa que eu leio e gosto muito, que é Jesus no Lar. Esse é excelente, esse é o melhor de todos, na minha não, opinião. Você não eu ia esquecendo. Eu já usei muito, parei bom. Um pouco, eu já li ele várias vezes, mas eu sempre retorno. Ele é muito bom, Ele fala de quê? Rapidamente. São várias mensagens, pelo que eu vi, né? São várias mensagens de Jesus, como se fosse um evangelho mesmo, no Testamento. E ele é o próprio evangelho no lado de Jesus com os apóstolos. É exatamente isso. Ele retrata o momento em que Jesus se reunia com os apóstolos para conversar sobre as leis de Deus. São mensagens profundas. Tem uma linguagem simples, mas são bem profundas. Pronto, esse, já que você lembrou, graças a Deus, é o que eu mais indico. Jesus no lado, o Espírito Neio Lúcio, através também do querido médium Francisco Cândido Xavier. Bem, gente, eu me despeço, espero que tenha sido útil e interessante o programa para vocês. Mais informações vocês vão encontrar nos textos do nosso site. Um grande abraço, né? E vamos nos preparar para a segunda parte. Tchau, gente. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem do que é o Evangelho no Lar e inicie, né, essa prática.
Gente, tchau. Foi muito bom conversar com vocês e esclarecer melhor sobre esse assunto, sobre essa prática que faz tão bem, né, para todos nós. Tchau. Ok, a Vivi agora vai abrir ao acaso o nosso evangelho, vai ler, depois o Arthur vai fazer a prece e aí a gente deixa o espaço para os nossos queridos amigos espirituais. Abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, o seu pai ou sua mãe ou sua mulher ou seus filhos ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Mestre Jesus, que Tu possa nesse momento permitir a comunicação de bons espíritos e que possamos estar em paz, em tranquilidade para receber esta mensagem, sempre alimentando o espírito da humildade. Muito obrigado e que assim seja. Jovens amigos, é hora de abrir os vossos corações e aos vossos lares, aos espíritos que trabalham em nome de Jesus. O Evangelho de hoje é a reflexão que queremos desenvolver. Abandonar pai, mãe e filhos não significa deixá-los, significa amá-los, mas não deixar de seguir ao Mestre, porque momentaneamente esses ainda não reconhecem a grandeza do Cristo. Significa, meus amigos, instaurar o culto do Evangelho no lar, mesmo que os familiares não queiram participar. Significa, mesmo que aparentemente sozinho, ter um dia e um horário específico em que se vai ler, refletir e se integrar com os espíritos que trabalham em nome de nosso Mestre tão amado. O culto do Evangelho no lar é a nossa primeira proposta para tornar os vossos lares um ambiente de luz, de atividade dos Espíritos do Senhor. Meus jovens amigos, entendam, ao iniciar essa prática, os vossos lares se tornarão, pouco a pouco, um ambiente de luz imortal. Instalaremos neles a proteção espiritual, as energias elevadas, para que no futuro possamos lá auxiliar de maneira profunda todos os vossos familiares e bem como os espíritos necessitados que carecem ouvir de vossos lábios as palavras de luz de nosso Mestre tão amado. Atentai, o Evangelho é simples, a responsabilidade é imensa de acender a luz em vossas casas. Se existem conflitos, se existem problemas, orai com fervor, multiplicai vossos esforços. Se vossos familiares sofrem de angústias e perseguições espirituais, de paixões infelizes, não os condeneis. Buscai no Evangelho, buscai no Cristo o amparo necessário para todos eles e para o vosso próprio coração. Porque nós, em nome de Jesus, podemos vos assegurar: todos aqueles que instituírem com amor e devoção o Evangelho em seus lares receberão proteção extra, porque é a ordem do Mestre. Este foi o aviso do Rabi da Galileia: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Em nome de Jesus, meus amigos, nós estaremos em vossos lares, amparando, socorrendo e auxiliando,
a partir do momento em que pudermos contarmos com vocês nessa prática semanal, quando necessário, faça-se mais vezes, para que em nome de Jesus possamos, junto convosco, iluminar os vossos lares e um dia iluminar o mundo. Vosso amigo, um cristão de outrora, que hoje alegremente vos diz: é hora, meus jovens amigos, de reviver o verdadeiro cristianismo. Façai a vossa parte, nós faremos a nossa, e com as bênçãos do Cristo haveremos de ter uma imensa colheita de paz, felicidade e luz.